Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Aleluia. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Esse rio está neste lugar. Aleluia, Deus. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Passa como um rio nesta noite, Senhor Jesus. Podemos cair nas tuas promessas, Senhor. Aleluia, Deus. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Obrigado, Deus. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Aleluia, Deus. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Esse rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Aleluia, Senhor Jesus. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte que mata a nossa sede, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Eu quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber das tuas fontes, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Ô Senhor Jesus, colocamos as nossas vidas no teu altar nesta noite, Senhor. Tu conheces o nosso coração, sabe quem nós somos,
conhece as nossas lutas, nossos anseios. Nós queremos colocar a nossa vida no Teu altar nesta noite. Venha como um rio, Deus, passar em nossas vidas, purificar o nosso coração, Senhor. Fazer de nós homens e mulheres melhores do que nós temos sido. Pai, queremos aprender da Tua palavra, Senhor. Enche-nos com Teu Santo Espírito, Senhor. Oh, Deus, mata a nossa sede. Mata a nossa sede, Senhor. Porque Tu és o rio. Aleluia, Senhor Jesus. Quero beber do Teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em Tuas águas. Eu quero beber da Tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Santo, santo, santo é o Teu nome. Nós Te adoramos, Senhor. Dando glória a Deus, confiando na provisão do Senhor, né? Nós oramos aqui, nós clamamos ao Senhor, né? Mas é evidente que a resposta vem dEle. Na primeira terça-feira que nós começamos com esse tema, conheça Deus pelo seu nome, né? Nós falamos aqui sobre Jeová, o Senhor que provê todas as coisas, o provedor das nossas vidas, né? Na segunda terça-feira nós falamos sobre Jeová, o Senhor é a nossa paz. Na terceira nós falamos aqui sobre o Senhor, Jeová Rafa, o Senhor que cura, que sara, glória a Jesus. Na quarta nós falamos sobre o quê? É hoje. Que bom que você veio, né? Eu gostaria de compartilhar o texto base, o nome de Jeová de hoje. Salmos de número 47. Você pode acompanhar aí a leitura comigo, ou se você tiver um exemplar da Bíblia, né? Versículo de número 1. Posso fazer a leitura? Amém? Batei palmas todos os povos, celebrar a Deus com vozes de júbilo, pois o Senhor Altíssimo é tremendo e grande Rei de toda a terra. Ele nos submeteu os povos e pôs sobre os nossos pés as nações. Escolheu-nos a nossa herança, a glória de Jacó, a quem Ele ama. Subiu Deus por entre aclamações, o Senhor, ao som de trombeta. Salmodiai a Deus, cantai louvores. Salmodiai ao nosso Rei, cantai louvores. Deus é o Rei de toda a terra, salmodiai com harmonioso cântico. Deus reina sobre as nações, Deus se assenta no seu santo trono. Os príncipes dos povos se reúnem, o povo de Deus, de Abraão, porque a Deus pertence os escudos da terra. Ele se exaltou gloriosamente. Salmo 47. Bom, para você situar, né, porque nós estamos aqui no culto da vitória, mas também podia ser o culto da palavra, né? Nós estamos no ano de 2025, que o nosso tema desse ano é fortalecidos na palavra. E nós, como cristãos, nós entendemos que a palavra de Deus deve ser
a nossa única regra de fé e prática, né? E o Salmo 47 era provavelmente, irmãos, usado em festividades religiosas em Jerusalém, e era cantada para proclamar que o Senhor, o Altíssimo, reina sobre todas as nações e merece o louvor de todos os povos. E é importante também entender o contexto, que naquela época os povos acreditavam que cada nação tinha o seu Deus, mas Israel afirmava que Deus deles não era apenas, o Deus de Israel não era apenas local, mas era o Rei Supremo de todo o mundo. Então isso era revolucionário e profundo também, porque confrontava outras visões religiosas da sua época. Então Israel, ele se destacou nesse sentido de proclamar um Deus que não se limitava apenas à sua nacionalidade, mas também todos os povos. O Salmo aponta para a vitória de Deus sobre o inimigo, né? E a escolha do povo, no versículo 4, e a exaltação de Deus como Rei dos Reis. Então, tendo como base o Salmo 47, hoje vamos falar aqui, e eu gostaria muito que você registrasse, né, para você não esquecer, que é Jeová Elion. Jeová Elion, que é Deus Altíssimo, Senhor Altíssimo das nossas vidas. E quando nós falamos Jeová Elion, é uma explosão de autoridade que declara que Deus está acima de governos, de crises e de limitações. Limitações, sejam elas humanas ou não. Então é um nome poderoso para construir, né? Então nós entendemos que essa confiança nesse Deus, que precisamos lembrar que Ele é Deus Altíssimo e que reina sobre tudo e sobre todos, né? E no Salmo então 47, no versículo de número 2, é o texto base, né? Onde você vai encontrar claramente ali a declaração do salmista como Deus Elion, o Senhor Altíssimo, né? Então, no versículo 2, o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande Rei de toda a terra. Então, que o Senhor Altíssimo estabeleça o seu trono sobre esta casa, sobre as nossas vidas e sobre cada área da nossa vida. Porque se Ele é soberano, Ele precisa reinar. Se nós entendemos que o nosso Senhor, o nosso amigo, o nosso Salvador é Rei dos Reis, quando nós falamos sobre essa figura de rei, é porque Ele precisa governar o nosso coração. Quando nós falamos casa, nós podemos falar aqui, o Senhor dessa igreja tem que reinar. Nós estamos aqui por causa dele. Você está aqui provavelmente por causa dele. Então, nós encontramos essa afirmação de que Ele precisa reinar também em todas as áreas da nossa vida. Todas as áreas, todos os sonhos, todos os projetos, área familiar, área conjugal, área financeira principalmente, todas as áreas. Porque se nós entendemos que Ele é o Senhor da nossa vida, da nossa salvação, Ele não quer segundo lugar, Ele não quer medalha de prata ou de bronze, ou é o primeiro lugar das nossas vidas, não é. Então, Ele deseja, né, e é evidente
que isso deve ser cada vez mais uma afirmação de fé em nossa vida. Senhor, reina sobre a minha vida, reina sobre o meu andar, a minha vida no dia a dia, porque é evidente que a vida cristã, ela não se limita apenas nesse momento de reflexão, né? Quando nós estamos no nosso ambiente de trabalho, nos nossos relacionamentos, o Senhor quer se revelar poderosamente no nosso ambiente de trabalho, na forma de como a gente trata as pessoas, de como a gente lida, como a gente conversa. Então, Ele quer reinar sobre as áreas da nossa vida, principalmente aquelas áreas que muitas das vezes a gente quer dizer assim: Senhor, essa aí eu cuido, viu? Não se preocupe que eu dou conta. E não dá conta nada não, meu filho, não dá conta não, porque nós dependemos da graça e da misericórdia do Senhor. Então, o que estabelecer no trono do Deus Altíssimo? Então, algumas recomendações para que você guarde. A primeira é que eu e você precisamos reconhecer a soberania de Deus em tudo, irmãos. Em tudo. Não é em parte, né? Olha, será que está acontecendo no mundo hoje a soberania de Deus? Nada pega Deus de surpresa. Nada. Ufa, pegou eu de surpresa. Já levou um susto aí? Já levou? Eu me lembro que quando eu cheguei aqui, o pessoal levava susto, né? Sabe por quê? Porque eu, quando pregava aqui, eu ia chegando perto aqui né? Que o pessoal ia tomando um susto, né? Já pensou? Já vi aí a minha esposa com o coração na mão, né? O pessoal levava um susto quando eu vinha aqui, opa, né? Aí o Senhor dava livramento, e era assim, né? Então, nada pega Deus de surpresa. O que precisamos cada vez mais ter em nossa mente e no nosso coração também é estabelecer uma raiz de maturidade para conhecer o nosso Pai, sabe? Por que está acontecendo isso comigo? Porque será que eu mereço? Será que eu não mereço? Será que Ele está realmente pesando a mão sobre a minha vida? Sabe, na verdade, Deus um dia pesará a mão, mas pesará a mão sobre a iniquidade, sobre a maldade. Mas enquanto nós estivermos aqui, estamos vivendo o tempo da graça, né? Então, a bondade, a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. E nós precisamos cada vez mais ter essa afirmação de reconhecer que não há área na nossa vida onde Ele não seja o primeiro. Ele precisa ser. Segundo, colocar a vontade de Deus acima das nossas próprias vontades. A gente sente, olha, eu estou sentindo que deve ser assim, ou eu acho que eu não vou fazer isso, ou eu acho que eu vou fazer aquilo. Na verdade, qual é a vontade do Senhor sobre a nossa vida? Um coração ensinável, um coração que ama, está conectado com o Senhor, com Deus Altíssimo, né? Fala: Senhor Jesus, me ensina, me ajuda, me orienta, me traz paz para tomar as melhores decisões, né? Decisões familiares, decisões financeiras, decisões emocionais, que passam a ser guiadas pelos princípios bíblicos. Porque hoje em dia nós estamos tendo uma grande fonte de informações, né? Mas de onde está jorrando essas informações? Essas informações que nós recebemos aí, elas têm princípios eternos ou elas são passageiros, né? Então, a palavra de Deus, ela se revela ao nosso coração. É evidente que eu não estou dizendo que a gente precisa interpretá-la conforme o seu tempo, pelo contrário, né? Aqueles que amam estudar a palavra de Deus sabem que as aplicações, elas devem ser coerentes, prudentes, né? Então, por isso que nós, quando nós trazemos a palavra de Deus, nesse tempo que nós estamos vivendo, lições ricas para nos direcionar e não
para trazer um peso sobre as nossas vidas. Pelo contrário, Ele não deseja isso. Ele não deseja que você tenha um peso de obrigação, né? Olha, eu preciso cumprir isso, porque senão vai acontecer algo comigo, né? Pelo contrário, os mandamentos do Senhor são para nos proteger, para nos guardar, sabe? De evitar as consequências. Porque aí a gente decide hoje algo que não é um princípio bíblico sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre tudo aquilo que nós poderíamos dizer: Senhor, governa sobre a nossa casa, sobre a minha vida, sobre o meu coração. Me ensina a ser cada vez mais uma pessoa melhor. Me ensina a ser um pastor melhor, me ensina a ser um esposo melhor, me ensina. E você vai orando ao Senhor, porque quanto mais você depende do Senhor e você tem essa oração sincera diante dEle, o mais beneficiado é quem? Vocês e eu. Então não há como não negar a bondade e a fidelidade do Senhor. Ter Jesus como Senhor, não apenas como Salvador. E quando a gente fala Senhor, parece que é negócio de, sabe, já viu aquele tempo, aqueles tempos antigos, né? Que a gente fala Senhor como algo que fosse alguém, um carrasco, né? Que vinha judiar dos seus servos. Não é assim, não é o nosso entendimento. O Senhor, aqui a figura de Senhor é de honrar. O princípio da honra, o princípio da reverência. Quem está entendendo isso? Está entendendo? Então esse que é o sentimento, né? É quando você se submete por amor. Como que é gostoso quando você faz isso, né? Quando você não traz um peso. Então ter Jesus com obediência, com prática, não só de crença teórica. Também, quando você estabelece o reino de Deus, quando você estabelece o Senhor Altíssimo para governar, Ele transforma o lar em ambiente de adoração. Então a casa deixa de ser só um lugar físico e se torna então um espaço onde Deus é honrado. Buscar aliança diária com Deus em cada área, vida espiritual, casamento, finanças, saúde, trabalho, tudo isso consagrando diante do Senhor. Que maravilha, quando você diz: olha, Jeová Elion é aquele que governa sobre a minha vida espiritual, sobre a minha casa, sobre o meu casamento, sobre a minha vida financeira, sobre a minha saúde, sobre o meu trabalho. Que coisa maravilhosa quando você estabelece. E aqui, quando você tem aquele contato, aquela intimidade, que eu não sei se você tem, mas até aconselho você ter, porque é maravilhoso quando você acorda de manhã e você não sabe o que vai acontecer durante o dia, até você tem uma agenda e você se programa como vai ser 7 horas, 8 horas, 9 horas, né? E aí você vai se programando durante o dia, mas porém, você não sabe se você vai chegar lá, mas quando você reserva os primeiros momentos do seu dia, quando você, você vai lá no seu café da manhã. Quem tomou café hoje aí? Bastante café, né? Então, quando você está lá no seu devocional, você ora: Senhor Jesus, eu não sei como que vai ser o meu dia. Tem aqui os meus projetos, os meus planos, as pessoas que eu vou hoje ter contato, vou me aproximar, eu vou em tal lugar, eu vou fazer isso. Mas na verdade, Senhor, eu quero muito que o Senhor faça parte, governe sobre cada área, cada passo que eu der. Senhor, me proteja. E se acontecer alguma coisa no percurso, me guarda, que eu esteja preparado para tudo que o Senhor tem para a minha vida, porque o Senhor sabe de tudo e sabe o que é melhor para a minha vida. Isso é relacionamento, isso é maturidade cristã. Que coisa boa. Então, rejeitar também, quando você estabelece Jeová Elion, Deus Altíssimo, você
rejeita todos os ídolos e dependências de ídolos modernos, sabe? Existem ídolos modernos, sabe o que é um ídolo, né? É aquele que quer tomar o lugar de Deus, a glória de Deus. Então, existem ídolos como dinheiro, como status, pessoas. Tem pessoas que nós achamos, ó, se acontecer alguma coisa, acabou a minha vida. É evidente que o momento do luto, não estou dizendo sobre isso, né? Mas eu estou dizendo que a própria palavra do Senhor diz nos evangelhos, né? Aquele que diz me amar, precisa me amar mais do que ama o pai, do que a mãe, os seus filhos. É amar Jesus com intensidade, sabe? Então, tem os ídolos desse tempo, tem os vícios também, tem os hábitos ruins que ocupam mais o centro do nosso coração do que o próprio Deus. Então, a partir de hoje você vai dizer, Senhor, me ajuda, e você vai determinar isso, você vai fazer um exercício todos os dias da sua vida, para você ter sempre Jesus Cristo no centro, para que seja a razão da sua vida. Permitir que de alguma forma os valores do reino ditem a cultura do seu lar, da sua vida, do seu coração. Então, quais são a cultura que nós precisamos sempre? Os valores que nós estamos trilhando, os valores que nós semeamos, a honestidade, o perdão, né? Também a santidade, a generosidade. Tudo isso são valores do reino, da cultura do reino de Deus, do Deus Altíssimo, do Senhor, né? Jeová Elion. Fazer de Deus o árbitro, né, das nossas vidas, para a solução de conflitos. Então, existem brigas que realmente é um desgaste na nossa vida emocional, fisicamente, divergências, decisões, mas quando o Senhor reina sobre as nossas vidas, Ele promove paz, não é? Porque o Senhor é o nosso Deus Altíssimo. Você está entendendo? Está todo mundo aí? Então, dá uma olhadinha aí para o irmão que está do seu lado aí, vê se ele não está dormindo. Seja os meus olhos, vai que está dormindo aí, né? E eu não estou vendo aqui, né? Então você tem que dar uma olhada e dar uma cutucada. Se estiver dormindo, dá lá, acorda aí. Então, proteger o lar, a nossa casa, e principalmente o nosso lar de forma espiritual, com oração, com palavra. Agora, o que você não deve estabelecer, irmãos? O que nós não podemos estabelecer de maneira nenhuma em nosso coração e nas áreas da nossa vida. Primeiro, é achar que ir ao culto de terça, ou de domingo, ou de quinta-feira, ir ao culto, mas não viver sem princípios de segunda a segunda-feira. Então a gente acha que estabelecer só que esse momento aqui é já o suficiente, não é. Então, isso é religiosidade, não é governo de Deus sobre a nossa vida. E Ele quer governar todos os nossos dias, todas as horas da nossa vida. Por isso que aquela referência que nós achamos, que nós até interpretamos de forma equivocada, né? A Bíblia diz lá em 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem. Então a gente acha que a gente tem que estar lá na igreja, de joelho dobrado, o dia todo. Não, orar sem cessar é que está conectado numa vibe, numa intimidade com o Senhor o tempo todo. Então, também é achar que só falar Senhor, Senhor, reina, resolve tudo automaticamente. Porque a gente sabe, irmãos, que sem atitudes e práticas de obediência, não há trono estabelecido. Então, substituir a voz de Deus pela opinião dos outros, quando
os conselhos dos ímpios, ou das mídias sociais, ou daquilo que a gente acha que aparentemente faz sentido, tem mais autoridade do que a Bíblia, né? Então, esses tipos de ato de estabelecer não faz muito sentido, e a tendência é que seja uma casa que nós estamos construindo à beira da praia, porque quando a tempestade vier, quando vier aquilo tudo que vem, né, que a própria palavra de Deus nos diz, o próprio Jesus conta essa parábola, aqueles que estão firmados na rocha, aqueles que estão firmados, que constroem sua casa na praia, na areia da praia, existem dois sentidos ali. Então, aquela casa que está construída na praia, aparentemente pode ser bonita, pode ser muito legal, mas ela está sobre a areia e ela pode cair, pode desabar. Mas aqueles que estão firmados na rocha, eles estão firmes. Então o Salmo 125 também é conectado com esse texto, porque lá diz que os que confiam no Senhor são como montes de Sião, que não se abalam, mas que fazem o quê? Que é isso, irmãos. Então colocar também outras prioridades acima de Deus. Quando você pode, quando eu posso, né? Muitas das vezes nós não entendemos, não temos a sensibilidade de saber qual é o tempo, porque todas as coisas têm o seu tempo determinado. E há um tempo para buscar o Senhor realmente com qualidade. Então, muitas das vezes a gente acaba causando uma situação constrangedora de colocar como prioridade de servir a Deus, de poder realmente se entregar a Ele, a nossa família, o nosso trabalho, os nossos sonhos. E aí eu estou dizendo no sentido de ser egoístas, de sermos egoístas, mas nós não podemos tomar essa decisão. Então, de muitas coisas boas e até mesmo de conselho da palavra do Senhor, nós precisamos entender que o Salmo 47, ele nos submete, ou pelo menos traz uma compreensão que precisamos nos submeter ao Senhor, pois Ele põe as nações debaixo dos nossos pés. Olha só, e é isso que diz lá no versículo 3. Isso significa que os impossíveis se tornam testemunhas para todos aqueles que creem. E Ele se revela de uma forma maravilhosa nesses dias. Ele se revela a cada um de nós, não com confusão, mas para criar cada vez mais em nós uma identidade. E por isso eu convido você que nesta noite venhamos a colocar em prática esse Salmo 47, que é um cântico de alegria. Os salmos são louvores que o povo de Israel entoava, e não é diferente nos dias de hoje. Então, esse salmo, ele chega até nós com impacto poderoso e nos incentivando que o Senhor, Ele não mudou, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo aquele que quer se revelar aos nossos corações. Ele quer realmente nos trazer cada vez mais para o lado de entender qual é a nossa missão aqui, né? Deus quer se revelar poderosamente para que a nossa vida faça sentido, né? Então, Deus, Ele não quer que a gente se perca com as coisas dessa vida, né? Não estou dizendo que nós não temos as nossas responsabilidades, pelo contrário,
mas entender que Ele é Elion, Deus Altíssimo. Deus Altíssimo. Então, sabe o que o povo de Israel fazia? Nesse salmo, eles estavam louvando a Deus mesmo antes da vitória acontecer. Eles faziam isso mesmo antes do Messias, porque a promessa era que haveria de vir o Messias. E esse povo que cantou, não viu o Messias naquele momento, mas a eternidade mostrou que eles estavam no caminho certo. Então a vitória hoje pode ser até incerta, pode ser até impossível aos nossos olhos. E eu também não sei o que tipo de vitória você está querendo, mas eu espero que seja uma vitória que não seja algo momentâneo, de prazeres dessa vida momentânea, mas que seja algo para você semear para a eternidade, porque a vida só faz sentido quando nós colocamos a nossa vida naquele que é poderoso, Deus Altíssimo. Você crê? Se coloque de pé então, por gentileza, e nós vamos orar ao Senhor. Com alegria, com disposição, eu quero incentivar você a orar e dizer: Pai, eu quero me alegrar mesmo quando eu ainda não sinto uma alegria. Estou incomodado com alguma coisa, não sei o que está acontecendo, mas eu quero regozijar em Ti, ó Pai. Eu quero encontrar refúgio em Ti, porque em dias como esse de frio, Ele é o nosso cobertor. Em dias quentes, Ele é o nosso refrigério, é o nosso amigo, o Espírito Santo. Então, vamos orar. Querido Deus, Senhor da nossa vida, da nossa salvação, Tu és mais do que isso. Tu és aquele que tem se revelado a nós através da Sua palavra nesses dias, e sabemos que nós precisamos cada vez mais criar uma raiz de convicção de quem é o Senhor na nossa história, na nossa família. Reina sobre nós, ó Pai. Estabelece definitivamente o Teu reino sobre o nosso coração, sobre as áreas da nossa vida, sobre a nossa família, sobre a nossa saúde, sobre o nosso trabalho, sobre os nossos sonhos. Pai, nós nessa noite, nós não desejamos sonhar por sonhar, mas nós desejamos sonhar os Teus sonhos. Ó Pai, nós oramos aqui com ousadia, com o coração aberto, que a vida dos Teus filhos e filhas que estão aqui possam desejar isso. Que o Senhor venha revelar os Teus planos, pois os Teus caminhos são maiores do que os nossos, os Teus pensamentos são maiores do que os nossos, e nós Te glorificamos e Te exaltamos, ó Pai, porque Tu és aquele que reina sobre as nossas vidas. Na verdade, os Teus olhos estão sobre toda a terra, sobre aqueles que temem e aqueles que também não temem a Ti. E por isso, ó Pai, mesmo que nós não entendamos todas as coisas, mesmo que a gente não tenha compreensão de tudo aquilo que está ao nosso redor, nós, ó Pai, nessa noite, ao aprender mais um nome poderoso do Senhor, que Tu és Jeová Elion, aquele que governa sobre as nossas vidas, Tu és o Deus Altíssimo. Nós reverenciamos, nós honramos, e nós, ó Pai, Te glorificamos, ó Pai, com os nossos lábios. Nós consagramos diante de Ti, nós desejamos sentir o Teu toque na nossa vida e ter uma experiência com o Espírito Santo de uma maneira poderosa, Pai. E nós desejamos que realmente venhamos a viver uma vida cristocêntrica e não egocêntrica, mas que venhamos a viver, Senhor, para Te glorificar, para Te exaltar. Nós pedimos perdão, Senhor, por muitas das vezes negligenciar isso na nossa história, na nossa vida. Perdoa-nos, ó Pai, que muitas das vezes nós emprestamos o nosso coração para ídolos,
mas nós, ó Pai, tiramos esses ídolos e colocamos o Senhor para reinar sobre a nossa vida, sobre a nossa compreensão, para que realmente venhamos a viver com intensidade, que o Teu povo tenha uma compreensão exata. Liberta, Senhor, os Teus filhos que estão cegos, ó Pai, estão cegos, não conseguem ver, Senhor, que realmente precisam se livrar desses hábitos ruins, desses traumas do passado, e precisam viver em novidade com o Senhor. Aqueles que hoje, ó Pai, não sentem mais a Tua presença, precisam voltar ao primeiro amor, que eles possam ter experiências maravilhosas com o Senhor. Ó Pai, que eles possam, de alguma maneira, serem cheios do Senhor. E nós Te glorificamos e Te exaltamos, ó Pai. A honra e a glória são dadas a Ti. O Senhor é o Deus que se revela ao longo da história e se revela no dia de hoje. E nós Te glorificamos, ó Pai, e Te louvamos com todo o nosso coração. Aleluia! Louvado seja o Teu nome, Jesus.